E aí galera, tudo bem com vocês? Faltam mais ou menos 3 meses para a prova do Enem. Uma prova que sem dúvida alguma pode mudar a vida de muitas pessoas. Como o tempo passa rápido, né? Nesse momento, mais que nunca, o que eu mais tenho recebido são mensagens de pessoas perguntando como estudar para o Enem em apenas 3 meses. Pessoas que não estudaram ao longo do ano, que vão começar agora e não fazem ideia de por onde começar. Eu vou tentar ser o mais sincero possível com vocês. Se tu é um sujeito que quer um curso muito concorrido, sei lá, uma medicina da vida, 3 meses não é tempo suficiente para tu ser aprovado. Pelo menos não começando do zero. Eu falo isso porque nessa etapa o que mais tem é curso te prometendo 800 pontos no Enem em 3 meses. E a não ser que eles te entreguem a prova do Enem respondida, isso não é possível. Para atingir uma nota como essa, a gente precisa percorrer um caminho um pouquinho maior do que 3 meses. No entanto, galera, ainda sendo honesto, se bem utilizados, 3 meses de estudos podem sim te proporcionar um resultado muito bom. E é justamente por isso que hoje eu tô aqui. Nesse vídeo eu vou falar o que eu faria se eu tivesse aí no lugar de vocês, com apenas 3 meses para estudar. Eu não prometo os 800 pontos no Enem, mas eu prometo a melhor preparação que vocês podem fazer com esses 3 meses de estudo. Beleza? Então bora lá! Como eu falo pra vocês, quando se fala de uma prova como o Enem, o ideal é construir o conhecimento de forma progressiva. É estudar tudo, dando ênfase àqueles assuntos mais recorrentes. No entanto, galera, nesse momento não dá mais pra fazer isso. Até porque faltam apenas 3 meses pra prova. Então, tendo como parâmetro esses 3 meses que a gente tem até a prova, sem dúvida alguma, a melhor estratégia pra gente abrir mão nesse momento é estudar o que mais cai. No entanto, a gente tem um problema muito grande com relação a essa estratégia, de estudar o que mais cai. E que problema seria esse, Felipe? Eu analisei uma série de levantamentos dos assuntos que mais caíram no Enem, de 2009 até os dias atuais. Facilmente vocês encontram esses dados na internet. E se a gente perceber, boa parte dos assuntos mais recorrentes, ou seja, que mais estão presentes na prova, necessitam de um conhecimento prévio para ser entendidos. É inegável que estequiometria é um dos assuntos mais recorrentes na prova de natureza. No entanto, pessoal, para um aluno entender estequiometria, ele precisa ter uma noção geral de reações e equações químicas, de balanceamento, de determinação de fórmulas. Enfim, se o aluno ele tem zero conhecimento sobre esses assuntos, ele não consegue aprender estequiometria em sua totalidade, principalmente para uma prova como o Enem. A prova do Enem é uma prova extremamente contextualizada e multidisciplinar. Isso quer dizer que muitas das questões mesclam assuntos de diversas temáticas entre si e, em geral, com situações que ocorrem no nosso cotidiano. Ou seja, são questões que precisam de todo um contexto para serem resolvidas. Não é só decorar uma fórmula. Então, a estratégia que eu vou passar para vocês vai se basear no estudo dos assuntos mais recorrentes na prova, ou seja, que mais caíram. No entanto, vai seguir uma lógica de aprendizado condizente com esses 3 meses que a gente tem até a prova. Sendo assim, a gente vai tentar ao máximo criar uma progressão e uma interação entre esses assuntos que mais caem, beleza? Então bora começar! Um ponto fundamental para a gente aproveitar melhor esse tempo que a gente tem é, antes de começar a estudar, aprender a estudar. Infelizmente, o aluno que está começando a estudar agora, muito provavelmente não sabe como estudar. Inclusive, muitas vezes esse é o fator que faz com que a grande maioria das pessoas não estudem. As pessoas não se desestimulam porque não gostam de estudar, mas sim porque não sabem como estudar. Consequentemente, não conseguem ver uma progressão e desistem no meio do caminho. Então, tirem um dia desses 3 meses apenas para aprender como estudar, para entender como ler um livro de forma efetiva, entender para que serve a revisão, para que serve e como fazer um resumo, como trabalhar com os exercícios, fazer anotações. Enfim, aqui no canal já tem uma série de vídeos em que eu ensino tudo isso. Ensino como realmente estudar de forma efetiva. Eu vou deixar o link com esses vídeos tudo separadinho aqui na descrição. Então separem um dia desses 3 meses apenas para assistir eles, porque saber como navegar vai tornar essa viagem bem mais tranquila, beleza? Além de saber como estudar, outro ponto crucial é organizar o estudo de vocês. Nesse vídeo eu vou passar para vocês todos os assuntos que vocês precisam ver ao longo desses 3 meses. Então façam um cronograma para organizar esses assuntos e ter um controle do que vocês estão estudando. Mas como eu faço isso, Felipe? É muito simples. Veja os dias da semana que tu vai dedicar ao estudo. Sei lá, tu vai estudar de segunda a sábado. Então divide as matérias que tu vai estudar ao longo desses dias. Na segunda eu vou estudar matemática. Na terça eu vou estudar biologia e geografia. Na quarta eu vou estudar história. Enfim, divide as matérias que tu precisa estudar ao longo da tua semana. A partir do momento que tu fizer isso, tu vai escrever todos os assuntos que eu vou passar para vocês estudarem separadinhos em outra folha e vai seguindo aquilo. Ter essa organização é fundamental. Para também ajudar vocês a se organizarem para a prova, eu queria muito citar o canal Coach Rock. Para quem ainda não conhece, o canal Coach Rock é um canal que apresenta uma série de dicas para organizar e facilitar os estudos. Então lá a gente tem uma série de vídeos com estratégias de resolução de prova, vídeos com macetes,
com dicas para melhorar o teu desempenho na prova. Enfim, é um canal sensacional e a gente vem desenvolvendo uma série de trabalhos juntos. Outro ponto interessante é que lá todos os vídeos têm essa característica de serem mais curtinhos, o que para vocês que estão começando a estudar agora é fantástico. Então corram lá e se inscrevam, porque com certeza absoluta vai ajudar muito vocês a otimizar essa preparação. Se possível, também deixem um comentário lá que vieram através desse vídeo, que eu vou estar de olho. Pessoal, como a gente sabe, a prova do Enem é dividida em 5 áreas: natureza, matemática, linguagens, humanas e a redação. Agora que a gente já sabe como organizar os estudos, eu vou passar todos os assuntos que vocês precisam estudar separados por área. E eu vou começar pela matemática. A matemática é uma área extremamente importante para quem vai começar a estudar agora, porque é a área com o menor número de acertos em toda a prova. Os participantes, em geral, costumam ter um desempenho muito ruim nessa prova. Justamente por isso, qualquer questão que tu acerta valoriza muito a tua nota final. E por mais que seja pedra no sapato da grande maioria das pessoas, se for estudada da maneira correta, a prova de matemática é bem fácil. Beleza, Felipe, eu entendi. Mas quais são os assuntos que eu preciso estudar nesses 3 meses e como estudar eles? A gente vai iniciar esse estudo focando em matemática básica. Então estudem as 4 operações e tentem dominar ao máximo isso. Por mais que pareça algo muito básico, há muitas questões na prova que a gente responde apenas com isso. Além disso, estudem frações, dando um foco maior em operações com frações. Vejam também potenciação e radiciação, e aqui basta saber o que é e quais são as suas propriedades. Estudem também equação de primeiro grau, porcentagem. Aqui estudem com muita vontade e sempre trabalhando muitos exercícios. Além de porcentagem, estudem razão e proporção, escala cartográfica, sistema métrico decimal, regra de 3 simples e composta. Inclusive eu vou deixar aqui um vídeo que eu gravei com os macetes que eu mais utilizo na prova de matemática. Lá tem um muito bacana para a regra de 3 composta, então não deixem de assistir porque realmente salva na hora da prova. Além disso, estudei interpretação de gráficos e tabelas. A prova do Enem é extremamente interpretativa, até mesmo a prova de matemática. Na prova de matemática existem questões que tu não precisa fazer nenhum cálculo, só sabendo interpretar a questão tu já responde ela. Estudem também função afim e estatística. Aqui estudem apenas medidas de tendência central, média, moda e mediana. Todo santo ano tem pelo menos 2 questões disso na prova, então é a questão que é certa. Estudem também progressão aritmética, a nossa famosa PA, e não precisa estudar progressão geométrica, apenas PA. Outro assunto fundamental: geometria plana. É uma área que é um pouquinho extensa, então tenham apenas uma noção básica sobre qual o objetivo dessa área da geometria, aprendam os conceitos primitivos e já corram para a área das figuras planas. Estudem bem a área das figuras planas porque é um assunto que chove na prova. Além de geometria plana, estudem também geometria espacial. Aqui em geometria espacial não tem para onde correr. Estuda apenas volume e planificação dos sólidos. E para finalizar os assuntos de matemática, a gente fecha com visão ortogonal, um assunto que é extremamente simples de ser compreendido e que todo ano tem uma questão certa. A segunda área da prova, e aqui vocês mais devem direcionar esforços nesses 3 meses, é a redação. Quer tirar uma nota bacana estudando apenas 3 meses? Foque em redação. A redação é a prova mais importante do Enem, porque na grande maioria dos cursos, para não dizer todos, a redação é a área que tem o maior peso. Além disso, de todas as áreas do Enem, é a única prova que com certeza tu pode tirar 1000 e atingir uma nota alta na redação não é uma tarefa tão difícil. Se tu estudar da maneira correta, com esses 3 meses de estudo, tu consegue tirar uma nota na casa dos 900 pontos. Em nenhuma outra área tu consegue fazer isso. Mas como eu estudo, Felipe? Antes de tudo, é fundamental que vocês entendam o que é o texto dissertativo argumentativo e saibam como fazer a redação do Enem propriamente dita. Para isso, eu indico bastante esse vídeo. Foi o último vídeo que eu postei aqui no canal e vocês precisam saber exatamente tudo o que tem nesse vídeo. É um vídeo que tá muito denso, completo e atualizado. Então vejam ele com calma, com atenção e após isso, apenas para reforçar, estudem os seguintes tópicos de maneira mais profunda. As 5 competências da redação do Enem. Além disso, estudem argumentação e estratégias argumentativas, coesão e coerência textual e gramática aplicada à redação, principalmente acentuação, pontuação e crase. Também se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho, porque nos próximos dias eu vou postar uma série de vídeos de redação que são fundamentais para quem está começando a estudar agora. Outra coisa que vocês não devem deixar de fazer é praticar. Nesse caso, eu indico que vocês façam pelo menos uma redação por semana nos 2 primeiros meses e pelo menos 2 redações por semana no último mês. Quando vocês forem escrever essas redações, lembrem de cronometrar o tempo. No primeiro mês, tu pode cronometrar o tempo de 1
1h30. No entanto, a partir do segundo mês, cronometrem o tempo da redação em apenas 1 hora. Tentem se habituar a trabalhar a redação nesse tempo, porque no dia da prova isso vai ajudar muito a trabalhar melhor as outras áreas. Além disso, se vocês tiverem condições, é interessante que vocês paguem algum serviço de correção de redação. E isso não é nem tão caro, galera. Tem sites que cobram R$ 5 para corrigir a redação de vocês. De qualquer forma, eu indico bastante que vocês tentem corrigir o texto de vocês, porque essa é a melhor forma de progredir. Já para quem não tem condições de pagar por essas correções, aqui no canal já tem um vídeo em que eu ensino como corrigir redações de graça. Para quem ainda não viu, eu vou deixar ele aqui nos cards. Saindo da nossa amiga redação, a gente entra em natureza. Natureza é uma área extremamente extensa. É uma área que tem muitos assuntos, então para trabalhar com ela dentro desses 3 meses, a gente precisa ter muita cautela. A prova de natureza, de forma resumida, avalia 3 matérias: biologia, química e física. Isso não é uma lei, mas em geral as questões de biologia são as mais fáceis, as de química são as medianas e as de física são as mais difíceis. O Enem tem um sistema de correção muito inteligente chamado Teoria de Resposta ao Item, ou como é mais conhecido, TRI. Muitas pessoas acham que quanto mais questões acertar, maior vai ser a nota. E não é bem assim que funciona. Esse sistema de correção, ao invés de avaliar as questões de forma quantitativa, ele avalia elas de forma qualitativa. E o que isso quer dizer? Que o Enem não avalia apenas a quantidade de questões que tu acerta, mas sim a coerência entre esses acertos. Imagina que tu foi fazer a prova e acertou um número considerável de questões. No entanto, tu acertou apenas as questões difíceis e errou as fáceis. Se isso acontece, esse sistema percebe que tem alguma coisa errada ali. Não tem lógico o aluno acertar uma questão de logaritmo e errar uma de potência básica. Sendo assim, para tirar uma nota bacana em todas as provas objetivas do Enem, os teus acertos devem ser coerentes. Acerta as fáceis e as médias, e se errar, erra as difíceis. Então, com base nesse sistema e no padrão de disposição dos assuntos mais relevantes, em natureza, a estratégia que vocês vão aplicar vai ser focar nas áreas mais fáceis e medianas, ou seja, biologia e química, e deixar de lado a área que traz as questões mais difíceis, ou seja, física. Beleza, Felipe. Mas quais serão os assuntos que eu vou estudar de cada matéria? Em biologia, tu vai começar estudando uma área muito importante para a prova: ecologia. Dentro de ecologia, vocês vão estudar ecologia das populações, cadeia e teia alimentar, bioacumulação, relações ecológicas, desequilíbrios ambientais, lixo e problemas ambientais, ciclos biogeoquímicos. Aqui, galera, estudem apenas o ciclo da água, do carbono, do nitrogênio e do oxigênio. Além de estudar esses ciclos, estudem sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Estudem também doenças no Enem e a imunização. São assuntos que com certeza, mas com certeza mesmo, vão estar presentes na prova desse ano. Então estudem eles. Após isso, estudem evolução. Aqui, galera, foquem em origem da vida e teorias evolucionistas. Ou seja, lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. Para finalizar a biologia, pulem para a biologia humana e estudem citologia. Aqui em citologia, tentem estudar dando ênfase à constituição e à função da membrana plasmática. Estudem também respiração celular e finalizem o estudo da biologia com genética e mutações. Aqui em biologia, a gente tem outras áreas muito importantes, sobretudo de biologia humana. No entanto, galera, são matérias que são muito extensas e vocês não conseguem ver tudo até o Enem, nem de longe. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um aulão aqui no YouTube, sei lá, de umas 4 ou 5 horas, resumindo tudo de biologia humana. Eu não sou professor, mas é uma área que eu sei muito, que diariamente eu estudo e pesquiso na universidade e que dificilmente eu erro questões do Enem. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer isso para ajudar vocês. Após biologia, a gente tem a química. Em química, vocês vão estudar separações de mistura, composição e propriedade dos átomos, classificação periódica dos átomos, ligações químicas, química ambiental, cadeias carbônicas e funções orgânicas, reações orgânicas, pilha e eletrólise, e vão fechar o estudo da química com a termoquímica. Após isso, a gente finaliza a natureza com física. Como eu citei anteriormente, com o tempo que a gente tem, a melhor opção é deixar a física de lado e focar em biologia e química. Então eu indico para vocês que estão começando a estudar agora que não estudem física. No entanto, caso tu já esteja bem encaminhado em biologia e em química e realmente queira estudar física, eu indico que tu pegue apenas os pontos mais recorrentes das áreas que mais costumam cair na prova. Então, de elétrica estuda eletrodinâmica, de mecânica estuda dinâmica, de ondulatória estuda fenômenos ondulatórios, de termologia estuda calorimetria e para por aí. De qualquer forma, mais uma vez reforçando, com o tempo que a gente tem até a prova, realmente acho que não seja uma boa ideia estudar física.
Agora que a gente falou sobre natureza, a gente vai entrar em linguagens. E o que é o estudo em linguagens, Felipe? Sendo bem direto, em literatura comecem a estudar nas escolas literárias brasileiras. Vocês não precisam estudar as de Portugal, apenas as brasileiras. Dentro desse estudo, vejam as características, os principais autores e as principais obras de cada escola. Jogo rápido. Após isso, estudem gêneros e tipologia textual. Inclusive, para quem não me segue no Instagram, lá eu liberei uma tabela de tipologia textual que já dá automaticamente a resposta na prova. Foi uma tabela que me ajudou bastante na minha preparação, então dá uma olhadinha nela que ela é show de bola. Além disso, estudem gêneros digitais e sociedade em rede. Nesse segundo ponto, foque nas temáticas de inclusão digital e acesso democrático, privacidade na internet, ética na internet e crime digital. Aqui são assuntos certos de estar na tua prova. Estudem também o padrão estético contemporâneo, danças folclóricas e danças africanas. E por mais que vocês não gostem de esportes, tenham uma noção geral de como funciona cada esporte. Como funciona o futsal, o handebol, o basquete, enfim. Ainda nesse ponto, foque nos esportes adaptados. Outros assuntos cruciais para vocês estudarem é variação linguística, figuras de linguagem e função da linguagem. Galera, eu sei que parecem ser muitos assuntos. No entanto, em um dia de estudo vocês conseguem progredir bastante dentro deles. São assuntos que são muito fáceis de ser estudados e são certos de estarem presentes na prova. Para finalizar, a gente vai para humanas. Em síntese, é a área da prova que vai avaliar história, geografia, filosofia e sociologia. De cara que a gente tem uma prova muito politizada e que trabalha muito os aspectos sociais e culturais do nosso desenvolvimento como sociedade. E quais são os assuntos que devem ser vistos nessa área? A gente vai começar por história. E em história, sem dúvida alguma, a história do Brasil se sobressai. Então, em história do Brasil, comecem estudando Brasil Colônia, principalmente a imposição da cultura, da língua e dos costumes. Também tenta dar enfoque à economia colonial e à crise desse sistema, já que são assuntos que sempre estão presentes na prova. Estudem também identidade indígena, a escravidão e a cultura negra, também são assuntos que são certos. Segundo reinado, aqui galera, foquem na economia e na crise do império. Também estudem república oligárquica, revolução de 1930, era Vargas, a ditadura militar brasileira. Nesse ponto, sempre tentem focar em temas sociais, como as manifestações que aconteceram naquele momento, a censura e a produção de arte. Além disso, tentei entender de forma geral o processo de redemocratização e como foram esses governos pós-ditadura. Inclusive, muito em breve sairá um vídeo meu lá no canal Coach Rock em que eu falo exatamente isso. Então se inscrevam lá e aguardem. Saindo da história do Brasil, em história geral, foquem na antiguidade clássica, Grécia e Roma, no feudalismo e na cultura medieval. Aqui tentem focar mais uma vez nas relações sociais. Qual o papel social da mulher nesse período? Qual o impacto social da Igreja Católica nesse período? Enfim, foquem também nas revoluções industriais, principalmente nos processos de urbanização e nos modelos de produção. E fechem o estudo de história com Iluminismo e Primeira Guerra Mundial. Já em geografia, alguns tópicos de geografia física caem bastante. Aqui estão eles. No entanto, galera, após estudar esses assuntos, foquem em geografia humana, porque invariavelmente é uma área que cai bastante. Em geografia humana, estudem bem demografia, organização do espaço urbano, dando ênfase aos problemas sociais e ambientais urbanos. Estudem também os sistemas agrícolas, transgênicos e orgânicos, agropecuária e agronegócio, aqui sempre dando atenção para a questão ambiental. E fechem geografia com blocos econômicos e geopolítica. Por fim, pessoal, a gente tem filosofia e sociologia, em que o foco de vocês deve ser etnocentrismo, sociologia contemporânea, cidadania, cultura também é um assunto muito importante, então vejam cultura popular e erudita, indústria cultural, o patrimônio cultural brasileiro, o que é cultura material e imaterial, enfim. Estudem também moral e ética, Aristóteles e a escola helenística, Sócrates e Platão. E com isso a gente fecha todos os assuntos que devem ser vistos ao longo desses 3 meses. Inicialmente parece ser muita coisa, no entanto 3 meses é tempo mais que suficiente para estudar todos esses assuntos. Basta ter organização, dedicação e tratar o estudo realmente como um trabalho. Todo santo dia colocando metas e com hora para iniciar e para concluir o estudo. O próximo vídeo do canal vai ser um vídeo que eu vou ensinar vocês a estudar na prática. Então vocês vão acompanhar todo um dia de
estudo meu e ver tudo o que eu costumo fazer para conseguir estudar por mais tempo. Tudo isso na prática. É um vídeo que vai ser direcionado para o aluno que tá começando a estudar agora, então acho que ele vai complementar esse vídeo. Lembrem também que por mais que seja um período curto, apenas 3 meses, vocês precisam revisar periodicamente esses conteúdos que vocês estão vendo. Não vejam todos esses assuntos uma única vez e esqueçam eles. Sempre tentem fazer revisões. Outro ponto importante é que nesse momento é fundamental que vocês resolvam muitas questões. Então, estudou um assunto, entendeu ele, corre e faz uma lista de questões. Fazer isso vai te ajudar muito a trabalhar a interpretação de texto e ver como esses assuntos que vocês estudaram vão estar presentes na prova. E é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Se tu tá começando a estudar agora, eu realmente desejo muita luz. Eu sei que nesse momento não fica tão claro assim, mas estudar é a melhor escolha que tu pode fazer. E é isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto e valeu!